Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui pelas mídias da comunidade Avenice. É com grande alegria que nós damos início a mais um programa Cristificar Online, a essa live Cristificar. Quero agradecer a você que está já conectado aqui, atento a essa live. Quero convidar você a convidar os seus amigos, convidar os seus parentes, porque hoje nós vamos fazer uma live ainda mais especial. Nós vamos trabalhar a respeito do personagem Sansão, nós vamos trabalhar então a respeito do jovem Sansão. A partir da figura desse personagem, nós vamos refletir um pouco a respeito da nossa vida espiritual, como crescer na graça de Deus e também quando é que nós deslizamos, quando é que nós nos afastamos da graça de Deus. Por isso eu convido você a compartilhar esse link, clica aí com o botão direito aí, copia a URL do vídeo, envia no WhatsApp, envia para os seus contatos, clica aqui no cantinho da tela, aqui embaixo, na parte direita inferior, clica no botão compartilhar, envia para os seus contatos e diz para essas pessoas que o Senhor deseja nos cristificar. Mais uma vez, nós temos a graça de ter a presença do Tatá conosco. O Tatá, nas matutações, nesses últimos escritos dele, ele costuma dizer que nós vamos sair melhor desses tempos que nós vamos viver. E para sair melhor desses tempos, nós precisamos sair cristificados. Por isso, envie o link, então, dessa live para os seus contatos e diga isso, o Senhor te chama a uma verdadeira cristificação, uma verdadeira santificação. É a respeito disso que nós vamos conversar. Então, nós estamos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, Tatá. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Boa noite. Boa noite. Também é uma alegria estar com vocês e fazer essa live, aproveitando esse tempo de ficar fechado em casa mesmo, né? Então, fazer essas coisas ocupa o nosso espaço de uma maneira produtiva. Também é uma alegria fazer essa live. Ótimo. Pessoal, o tema da nossa live, para quem está chegando aí, mas outros irmãos já chegaram, nós vamos refletir a respeito do jovem Sansão. Esse é o convite para nós nessa noite. E eu vou trazer aqui, então, só uma introdução, vou só construir a base, o alicerce a respeito daquilo que nós vamos conversar. Depois, como de costume, eu passo a bola para o Tatá a partir das perguntas, das provocações, e ele vai nos formando, vai conversando conosco, e você também. Fique atento com os temas, aquilo que vai sendo falado, aí anote num cantinho, abre um bloco de notas, se você tiver no seu celular ou no seu computador, anota a sua pergunta, daqui a pouco você já vai postando a sua pergunta para nós, e durante a live nós vamos trazendo a sua pergunta, a sua participação é interessante. Inclusive, o tema de hoje surgiu por causa de muitos jovens que nos pediram para conversar a respeito desses temas. Então, nós vamos trazer o personagem Sansão e nós vamos falar de muitas coisas hoje. Nós vamos falar de batismo no Espírito Santo, a vida espiritual, nós vamos falar de relacionamento, de família, de namoro. Então, fique conosco. Fique conosco que nessas próximas 1h30, mais ou menos, aí, nós vamos conversar a respeito disso. Vamos para a nossa introdução do dia, então. Sagrada Escritura, lá no capítulo 13 do livro de Juízes, nos apresenta um personagem famoso, o famoso Sansão, que nós conhecemos, aquele cabeludo, forte. Mas a palavra de Deus vai narrar que Sansão ele é um verdadeiro milagre. A sua mãe era estéril, mas Deus quis agir naquela mulher, quis agir naquela família, Deus quis agir na história do povo. Ao ponto que a Sagrada Escritura vai dizer que Deus escolheu Sansão e destinou ele a iniciar a salvação de Israel. Então, nós estamos falando de um menino que nasce a partir de um milagre e começa a viver impulsionado pelo Espírito Santo. Um jovem, um homem que possui uma força inacreditável que é dada pela presença do Espírito Santo. Mas, de uma forma muito interessante, mais à frente, lá no capítulo 16, quase no finalzinho da história de Sansão, nós temos um paralelo muito interessante.
Se a história de Sansão começa, então, com um milagre, com um menino que é um milagre de Deus, que vive impulsionado pela ação do Espírito Santo, quase no final da sua história nós temos o oposto. Sansão aparece cego, amarrado e é envergonhado pelos seus inimigos. Ou seja, se nós temos um homem, um jovem, que vive a vida de santidade, quase no final da sua história, ainda não é o final, quase no final, nós temos um homem preso, amarrado no pecado. E nós vamos conversar bem no meio disso hoje. Nós vamos verificar, então, que isso também pode acontecer conosco. Deus nos chama a uma vida espiritual, uma vida de santidade, mas nós podemos nos afastar dessa vida de santidade. E o que nós vamos ver no dia de hoje, então, é que esse afastamento da vida espiritual para se amarrar no pecado, para se perder no pecado, não acontece do dia para a noite. Não é isso, Tatá? É verdade. Sansão é uma história bem interessante, né? O contexto da história de Sansão é o contexto da ocupação da terra prometida e os inimigos que lá estavam. E Sansão é um dos líderes levantados por Deus para salvar o povo, para libertar o povo da opressão de seus inimigos. E, e a história é bem interessante porque ela é bem atual, né? São Paulo vai escrever sobre isso aos Gálatas, quando fala que, ao Gálatas insensatos, aliás, ele usa até essa expressão, como é possível você começar no espírito e terminar na carne. Sansão não terminou bem na carne, porque ele é restaurado por Deus antes de morrer. Mas a trajetória de Sansão é bem essa. Começa no espírito e termina na carne. E essa trajetória não aconteceu da noite para o dia, como eu costumo dizer, não foi de domingo para segunda-feira. Foi acontecendo. E se nós não prestarmos atenção bem na nossa vida, isso também pode acontecer conosco. Começamos aí no espírito, começamos aí com todo entusiasmo, com toda a graça, e depois, gradativamente, pela tibieza e outros problemas que nós vamos discutir, você acaba perdendo essa vida no espírito e terminando na carne. A vida de Sansão é emblemática, é uma vida, um exemplo bem interessante para a gente refletir. Então, eu já convido a todos os nossos irmãos a mais uma vez partilhar essa live, também trazer os seus comentários, mas desde já eu faço uma memória muito especial, porque o Tatá já tem uma longa caminhada na comunidade, na vida de igreja, nós que somos jovens estamos chegando agora, mas mesmo nós que somos jovens, que estamos chegando agora, podemos nos lembrar da quantidade de amigos que nós perdemos em pouco tempo, que também começaram conosco, fizeram uma experiência de Deus, se encantaram, começaram uma caminhada e hoje não entram, não passam nem na frente da igreja mais. Então, nós vamos falar de algo possível e muito sério, que nenhum de nós pode dizer que nós estamos alheios a isso. Por isso, a primeira pergunta, a primeira provocação que eu quero fazer é a respeito do início. Sansão foi escolhido por Deus, ele tinha uma vida no espírito. E eu quero perguntar para o Tatá, então, como é que se inicia uma vida espiritual? É aquilo que a Sagrada Escritura chama de batismo no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo e a vida no Espírito, de uma forma resumida? O Padre Raniero Cantalamessa fala isso, né? Batismo no Espírito Santo é o começo da vida cristã, é o começo da vida espiritual. Começa por aí. O que é o batismo no Espírito Santo? É uma experiência de Deus. Enquanto nós não tivermos uma experiência de Deus, um encontro pessoal decisivo com Jesus Cristo pelo seu Espírito, nós não começamos uma vida espiritual. Nós ficamos fora, nós ficamos na periferia da vida. Então, o que é o batismo no Espírito Santo? É uma experiência de Deus, a experiência de Deus que se faz no Espírito. Porque atualmente só se pode experimentar Deus pelo seu Espírito Santo. Essa é uma graça que Deus nos concedeu a partir de Pentecostes. Experimentamos Deus porque o Espírito de Deus nos foi dado, foi derramado sobre nós e permanece em nós. Agora, precisamos tomar consciência dessa presença. E ao tomar consciência dessa presença de Deus em nós, por uma experiência, nós chamamos de batismo no Espírito Santo.
Então, é uma experiência do encontro decisivo com Jesus Cristo pelo seu Espírito Santo. É uma experiência do amor de Deus em nossa vida de uma maneira concreta. É a percepção que Deus habita em nosso coração e pode nos dirigir para a felicidade. Um resumo é a experiência do Espírito Santo, uma experiência real. Não é uma experiência de conhecimento intelectual ou erudito, é uma experiência existencial, é algo que mexe com a nossa existência, com a nossa realidade humana. Então, é uma experiência, batismo no Espírito Santo é uma experiência. No caso de Sansão, especificamente, existe uma unção do Espírito para uma missão. Isso é próprio do Velho Testamento. Para nós, do Novo Testamento, essa experiência não se dá como uma unção para uma missão específica, não. Essa experiência se dá por uma presença permanente do Espírito em nós. O próprio Senhor fala isso, né? O meu Espírito permanecerá com vocês, virá outro advogado que ficará com vocês. Então, essa experiência da presença do Espírito em nós e conosco, de uma maneira concreta, perceptível, nós chamamos de batismo no Espírito Santo. E esse batismo no Espírito Santo, essa experiência, ela inaugura em nós uma vida espiritual. Essa vida espiritual nós chamamos de vida no Espírito. Essa vida no Espírito é, na realidade, a vida cristã. É viver conforme Cristo, é ser conformado a Cristo, é seguir o caminho de Cristo. É a vida cristã, é a vida no Espírito, que é inaugurada em nós por uma experiência do Espírito. É claro que quando nós somos batizados sacramentalmente, crianças, nós recebemos o Espírito Santo. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, nós não experimentamos isso e nem temos consciência disso. Vai chegar num certo momento que nós temos esse impacto, através de uma palavra, através de um testemunho, através de uma pessoa que reza por nós, nós temos esse impacto. Aquela presença do Espírito que está em nós passa a ser uma realidade perceptível em nossa vida. E a partir dessa experiência, começamos a viver uma vida fecunda, uma vida cristã fecunda, de oração, de missão, de comunidade e, sobretudo, uma busca sincera de santidade. Então, essa é a vida no Espírito, a busca sincera de santidade, fazendo a vontade de Deus, seguindo o seu evangelho, realizando a missão que Deus nos deu. Perfeito. É uma grandiosidade saber que Deus escolheu o ser humano, escolheu a cada um de nós, não apenas para agir sobre nós, mas para morar em nós, estabelecer um relacionamento, ser o hóspede da nossa alma, é algo que foge à nossa compreensão, à nossa lógica e nos mostra o quanto, de fato, ele nos ama. Exato. A partir disso, agora que nós temos essa ideia bem construída de que a vida no Espírito, ela vem a partir do batismo no Espírito Santo, Deus habita em nós, o que Deus deseja de cada um de nós é estabelecer um relacionamento de amor. Nós podemos até resumir dizendo que a vida de santidade, o crucificar, é crescer no amor a Deus, é crescer no relacionamento com Deus, mas agora nós vamos entrar na parte complicada, que é aquilo que foi acontecendo na vida de Sansão. Não foi do dia para a noite, mas foi acontecendo aos poucos. Sansão foi rompendo esse relacionamento de amor com Deus, vamos dizer assim. E a primeira coisa que a Sagrada Escritura nos traz, no capítulo 14, no versículo 1, é que Sansão, um belo dia, ele se apaixona por uma moça chamada Tamna, que é uma filisteia, uma inimiga do povo de Deus. Claro, fazendo uma leitura não apenas literal disso, mas uma leitura espiritual, trazendo para cada um de nós, vem a nossa pergunta. O jovem, ele precisa saber com quem se relaciona, obviamente, mas até que ponto deve ir um relacionamento com uma pessoa que não tem uma mentalidade cristã, levando em consideração que a Tamna aqui é uma filisteia, uma inimiga de Deus? Vem essa pergunta. Ainda não estamos falando de namoro, mas de um relacionamento de um modo geral. Até que ponto nós devemos nos aproximar de uma pessoa que tem uma mentalidade
contrário a Deus, um inimigo de Deus? É uma coisa bem complicada. Eu quero retomar um pouco a questão do batismo no Espírito Santo antes de entrar nisso. Algumas pessoas confundem o batismo no Espírito Santo com a experiência e acham que é só a experiência que é o batismo no Espírito Santo. Não. O que caracteriza a experiência crítica, emocional do batismo no Espírito Santo, ou não emocional do Espírito Santo, é a vida no Espírito. A mudança de vida para a vida no Espírito. Não é só uma emoção, não é só uma sensação eufórica, não. É mais do que isso, é uma transformação de vida. Se nós ficarmos correndo atrás da experiência emocional o tempo inteiro, nós não vamos viver a vida no Espírito, nós vamos viver alienados, buscando simplesmente emoções sucessivas. Então é bom que a gente entenda que o batismo no Espírito Santo é uma experiência de Deus, uma experiência de Deus que tem seus aspectos críticos, emocionais, mas não é isso fundamentalmente. É sim uma mudança radical de vida. E essa mudança radical de vida se expressa na vida no Espírito. A vida no Espírito é a vida cristã, na vida seguindo o Evangelho de Jesus Cristo. Essa situação de Sansão. Sansão se apaixona por Tama, que era uma filisteia, e força, inclusive, seus pais, nós vamos falar sobre isso mais à frente, força seus pais a contratarem o casamento. Eu tenho falado, e você sabe disso, e os membros da juventude da nossa diocese já devem ter me ouvido falar várias vezes sobre isso. Se nós vivemos uma vida cristã, procuramos seguir Jesus Cristo, vamos procurar nos relacionar com as pessoas que têm esse mesmo caminho. Namoro, que nós vamos aprofundar, mas relacionamentos que sejam pessoas que têm esse mesmo caminho. Isso não quer dizer que a gente não possa ter outros conhecidos, que a gente não possa conversar com outras pessoas. Nós não somos um gueto, nós não somos um rebanho fechado. Não, nós temos relacionamentos com outras pessoas que nem sempre possuem a mesma fé, mas são relacionamentos ocasionais, como assim, comerciais, necessários por causa do nosso trabalho, por causa do nosso dia a dia. Mas relacionamento edificante, que faz parte da nossa vida, que convive, que tem trânsito em meu coração, que são pessoas que eu escuto e que me escutam, pessoas com as quais eu realmente me relaciono, tem que ser pessoas de nossa mesma fé. Porque se eu fico me relacionando e aceitando pessoas que não têm a mesma fé, que entrem e façam valer na minha vida, daqui a pouco eu estou pensando como elas. Isso é uma verdade. A gente já tem percebido isso. Eu me lembro, na juventude, um padre amigo nosso, inclusive meu padrinho de casamento, o padre Thomas, ele falava para a gente nas formações que uma das coisas que é exigido de nós, os cristãos jovens, quando conhecemos Jesus Cristo, é romper com as más amizades. Isso já me dizia na infância, padre Maurílio Tomanique, um padre salesiano lá em Cruzeiro, quando eu tinha meus 6 anos, 8 anos, ele falava, se você quer andar com Jesus Cristo, rompa com as más amizades, com as más companhias. Quem são as más companhias? São aqueles que nos levam para longe de Deus. São aqueles que não contribuem com a minha santificação, que não me auxiliam à perseverança no Evangelho, que não contribuem em nada para um maior conhecimento de Cristo, que não me levam a viver uma perfeita caridade, uma caridade mais sincera com aqueles que são necessitados. Então, não vale a pena nos relacionar com pessoas que não podem contribuir com o projeto de Deus na minha vida. Isso não quer dizer que eu não possa falar com outras pessoas, e ocasionalmente, porque a própria condição de vida nos implica em ter outros relacionamentos. Mas relacionamento de amizade, de convívio, de proximidade, de companheirismo, não. Tem que ser gente da nossa fé, para perseverarmos, para que a gente possa prosseguir no caminho. Porque senão a gente vai assumindo, aceitando, e as coisas acabam acontecendo não como Deus quer. A Lu está conosco mais uma vez, ela acabou de comentar aqui, tinha acabado de pensar nisso, aquela velha máxima que o Senhor nos ensina, diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, você continua vivo. É aquilo.
nós podemos nos aproximar de todos, mas aqueles com quem nós contamos os nossos segredos, as coisas mais íntimas, aqueles que nós buscamos conselhos, ou seja, aqueles que são verdadeiramente nossos amigos, devem ser aqueles que têm a mentalidade de Cristo. Senão, qual conselho ele vai nos dar nesse momento, né? Santo Agostinho falava, né, que as pessoas que têm trânsito em nosso coração, ou seja, que as pessoas que entram e saem do nosso coração, porque são recebidas, acolhidas, devem ser cristãos como nós, que devem nos ajudar no progresso da vida espiritual. Não ao contrário. Quem não tem essa fé dificilmente poderá contribuir com alguma coisa. A juventude que está chegando aí, que está comentando, os comentários aqui, muitos divertidos, já nós vamos trazer aqui na nossa tela. Já fica, então, a primeira dica que nós vimos, um primeiro motivo para o afastamento de Sansão da vida espiritual. Se aproximar de quem não tem uma mentalidade cristã, vamos dizer assim, de quem não tem uma mentalidade segundo ao Senhor. Não só não se aproximar, se envolver, né? Se envolver, perfeito. O que aconteceu com Sansão foi que ele se envolveu, desejou casar com aquela pessoa sabendo que era sua inimiga, inimiga do seu povo. Então são as coisas que é interessante, né? Pessoas que se aproximam de inimigos de Deus, de inimigos da fé, de inimigos da igreja, de inimigos de Jesus Cristo. Mas peraí, se é inimigo do meu maior amigo, se é inimigo do meu Deus, se é inimigo daquele que me salvou, por que vai ser meu amigo? É uma coisa estranha, né? Se ele não deseja meu bem, porque quem deseja meu bem é Deus e é Jesus Cristo. Se ele não deseja isso, por que tem que ser meu amigo? Então é interessante essa questão de desenvolvimento. E aí tem outro argumento, Leandro, que fala assim: não, nós temos que estar no meio deles para que a gente possa mudá-los. Ora, é muito confuso esse negócio também. Né? Você tem que estar no meio, como sal no meio, para poder mudar. O problema é que não muda. Esse é o problema. Né? O problema é que não muda. Eu conheço nessa caminhada, já faz um bom tempo, eu conheço muitos que começaram com essa conversa de tem que estar junto para poder mudar. Não muda, não. Acaba abandonando sem trazer ninguém. Eu acabei de trazer o comentário do nosso irmãozinho aí, que ele trazia o exemplo do Tolkien e do C.S. Lewis, que andavam juntos e que eram grandes cristãos, e nós vamos acompanhar isso na história da igreja, que grandes santos viviam juntos. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, um puxa o outro, e essa é a nossa caminhada. Francisco Xavier, Santo Inácio Loyola, e vai daí para diante. Perfeito. Vamos em seguida, vamos para o próximo ponto, então. A segunda coisa um segundo ponto que anda junto, que nos vai arrastar para distante de Deus, agora de uma forma mais direta, é a questão do relacionamento afetivo. E aqui, falando com jovens, nós podemos, é claro, falar do casamento, mas, acima de tudo, do namoro. Por isso, vem a pergunta: qual é o tempo certo? Onde encontrar a pessoa certa? Tá. Comente pra gente a respeito dessas questões de namoros que intoxicam a vida espiritual. É um problema sério que nós enfrentamos, né? Parece que existe uma ansiedade muito grande de arrumar namorado e se casar, tanto da parte das meninas como da parte dos meninos. E fica essa ânsia para arrumar um namorado ou uma namorada. Gente, as coisas têm que amadurecer com o tempo, né? Tem que ir com calma, tem que observar, tem que conhecer as pessoas primeiro, tem que saber quem são, o que pretendem. E isso tem que ser feito no meio de uma comunidade. Porque se nós quisermos perseverar na vida cristã, nós temos que participar de uma vida comunitária. Seja a comunidade que for, nós temos que participar de uma vida comunitária. Não conseguiremos sobreviver como cristãos sinceros, hoje em dia, nesse meio social que nós estamos vivendo, se nós não tivermos uma vida comunitária, uma referência comunitária. Então, esse é um ambiente que nós devemos procurar aquelas pessoas com as quais nós vamos nos relacionar, conhecer, namorar, noivar e casar. Então, o mercado de procura, vamos dizer assim, é a comunidade. Eu acho interessante que tanto meninas quanto meninos procuram namorar fora da comunidade. Não,
eu já falei isso uma vez na casa de oração e você se lembra. Quando acontece isso, ou porque a comunidade não tem meninos bonitos, ou que a comunidade não tem meninas bonitas. Ou, quando eu falo bonitas, é interessantes, né? Não é só uma questão de beleza física, é uma questão de pessoas interessantes. Será que na comunidade não tem pessoas interessantes? Será que na comunidade não tem a possibilidade de você realizar um relacionamento cristão e constituir uma família? Então, quando? Bom, a idade é uma coisa muito relativa também. Eu acho muito difícil hoje em dia, num ambiente que nós estamos vivendo, essa cultura doida que nós estamos vivendo, uma pessoa antes dos seus 17, 18 anos ter maturidade suficiente para iniciar uma amizade, um relacionamento, uma conversa com vistas a um projeto de vida comum. Então, eu acho muito precoce essa questão de começar a namorar com 14 anos, começar a namorar com 15 anos. Pode parecer até retrógrado e conservador, mas eu tenho quase 70 anos, então eu estou mais ou menos nessa linha. Eu acho que minhas filhas namoraram muito cedo, para o meu gosto, gostaria que elas tivessem namorado um pouco mais tarde, namoraram muito cedo, eu acho, mas se casaram no tempo certo, graças a Deus. Então, eu acho que é muito cedo. Os jovens muito cedo adquirem compromissos terríveis de ciúme, que causam ciúme, que acabam dificultando o próprio crescimento espiritual. E existe também uma espiritualidade meio estranha nisso daí. Ah, eu e fulano de tal, ou eu e fulana de tal, estamos rezando a respeito do que resolver. Oh, gente, não se reza, se conversa, se pergunta, procura se conhecer, qual o projeto de vida. Esse negócio, Deus vai dar uma luz. Deus não vai escolher por nós, ele já deu quais são os nortes, ele já deu quais são os critérios, ele já falou como que deve ser feito, você tem que aplicar isso na sua vida. Então, eu acho uma precocidade, em alguns casos, um namoro muito precoce. Outras vezes, eu acho um namoro que, na realidade, não é um namoro, é quase que uma escritura de propriedade da outra pessoa que se torna exclusiva, não tem mais nem amizade e nem mais nada, só ele, só ela. Uma falta de conversa entre eles, porque a boca fica ocupada o tempo inteiro, a boca não desocupa para conversar, porque fica ocupado o tempo inteiro beijando, e não se desocupa para conversar, e não se conhece as pessoas. Então, esses namoros também muito estranhos. Eu acho que tem que ter um tempo, acho que dos 18 anos, para falar uma idade, seria um tempo mais ou menos. O relacionamento tem que ser de conhecimento, de ajustes, dentro de uma comunidade que namora junto, dentro de um ambiente cristão que favorece a perseverança, para se construir uma vida comum, para construir uma vida santa. Falando nisso, em namoro, ontem, dia 7, eu fiz aniversário de namoro com a Tânia. Né? Nós começamos a namorar dia 7 de maio de 1971. Ô, Glória! 71, né? Estamos casados. Então, com o tempo, por que conseguimos perseverar nisso? Nós tivemos um tempo, conversamos, nos conhecemos, tivemos nossos problemas, tivemos nossas fugas, tivemos nossas dificuldades, mas perseveramos, porque vivemos, namoramos dentro de uma comunidade, o tempo inteiro dentro de uma comunidade. Nossas filhas foram criadas dentro dessa comunidade, ao seu tempo, à sua hora, vão se aproveitar disso. E sempre foi uma coisa que foi possível viver. E é possível viver. Eu tinha lá meus 20 e poucos anos, a Tânia também, então não foi um namoro precoce, não foi um namoro com corda no pescoço porque tem que namorar, não, é uma coisa tranquila. E se não fosse a comunidade, se não fosse a vivência cristã, provavelmente a gente não teria perseverado nem no namoro e nem na vida cristã. Tá todo mundo perguntando aqui, conta aí como é que vocês se conheceram, você já contou o tempo, a data, mas como é que foi, aonde que foi, qual circunstância? Foi num encontro de juventude chamado Repique. Eu estava trabalhando na cozinha, a Tânia estava trabalhando na sala. E a gente foi se conversando durante os intervalos, conversando. Criamos primeiramente uma amizade
e depois namoramos. No dia, a Tânia faz aniversário dia 12 agora, né? Começamos a namorar dia 7, dia 12 eu fui apresentado aos pais, ao meu sogro, minha sogra hoje, né? Então, naquele tempo tinha essa formalidade, né? Então, mas foi um tempo de muito crescimento para nós. Mas nós nos conhecemos dentro da igreja, conhecemos dentro da comunidade. Nosso namoro nasceu, aconteceu dentro de uma vida comunitária, com seus problemas naturais, suas tentações naturais que enfrentamos juntos, né? Tínhamos um diretor espiritual, o padre Tiago, e fomos caminhando como os jovens comuns, não diferente dos outros, mas perseveramos e nosso namoro se deu dentro da comunidade. A juventude toda que está participando conosco, aí fica a experiência, o conselho dos nossos irmãos mais velhos, o Juninho, lá de Ouro Fino, nosso grande irmão também participando conosco, ele está falando ali, ó, dia 1 de maio, eu e minha esposa, Michele, completamos 20 anos de namoro. Um namoro que deu certo, glória a Deus. E são muitos os exemplos dentro da nossa comunidade. O Senhor nos mostra, então, que vale a pena esperar, vale a pena buscar dentro da comunidade uma pessoa que tenha a mentalidade cristã, e como o pessoal dizia aí nos comentários, tomar cuidado com esse rezar em torno para o resto da vida e sem se aproximar para uma amizade, para um contato, para um conhecimento, um diálogo, né, Tata? Exato. O namoro é um tempo de conhecimento e de escolhas. Então, o pessoal acha que você tem que namorar uma e ponto final. Espera aí, não é bem assim, não. É claro que não pode ser, como a gente diz na gíria, um vassoura ou uma vassoura, né? Sair varrendo todo mundo, né? Não vou citar aqui alguns casos que a gente conhece, que deram certo, graças a Deus deram certo, mas percorreram bem esses caminhos dentro da comunidade. Mas não é, você conhece a pessoa, você vai se relacionando com ela, e daí a questão do namoro santo, né? Você não pode, se tiver que terminar um namoro, você não pode deixar uma pessoa prejudicada, uma pessoa destruída, né, por causa daquele relacionamento. Por isso você tem que respeitar e construir as pessoas no seu namoro, porque caso não seja aquela pessoa, ela saia melhor do que começou quando começou a namorar. Então, o namoro é isso, o namoro é escolha, o conhecimento. Se essa pessoa que eu estou namorando não é aquela que eu espero, não coincide pensamentos então, meu filho, namore outro, minha filha, namore outro, e não há o problema disso. Então, muitas vezes se confunde namoro santo com exclusividade de pessoa. Eu acho isso muito estranho. Depois a gente vê na comunidade, de vez em quando, alguns namorados que se isolam da comunidade, né? Criam um mundinho próprio, e quando estão na comunidade, estão sempre só os dois, nunca com mais pessoas, eles estão na casa de oração sempre nos cantos, mais escuros normalmente, mas nunca estão com as pessoas, e isso não é saudável, isso não é saudável. É claro que você tem que ter esses momentos particulares, você tem que ter uma conversa sobre seus projetos, mas né, essa exclusividade, esse mundo construído à parte, essa fidelidade quase matrimonial para quem está começando a se conhecer, essas são coisas que não são saudáveis, não são saudáveis. Namoro é tempo de conhecimento. Noivado é o tempo do compromisso. E o casamento é a escolha definitiva de nossa vida. Então, para fazer um sim lá no altar e falar que até a morte nos separe, existe toda uma vida anterior, e essa vida anterior é feita pelo conhecimento, pelos ajustes, pelos sonhos juntos, pelas discussões, e isso faz parte do namoro, do noivado. E é claro que se seu objetivo de vida é a santidade, se seu objetivo de vida é o reino de Deus, você tem que procurar uma pessoa que vai te favorecer a isso. Você não vai procurar uma pessoa que só quer mundanidade, só quer a farra, só quer a vida, só quer o ferver, só quer. Não, isso não dá certo. Não dá certo. Pode dar até certo. A pessoa sai da comunidade e vai viver a vida do mundo. Depois fica, naquele tempo era bom, quando eu participava era bom. Uma coisa que foi uma fase de vida. A fé não é uma fase de vida, a fé é uma decisão para o resto da vida. Assumir Jesus Cristo é para a eternidade. Então,
é um tempo que eu acho fantástico, extraordinário. Né? Eu gostaria que os jovens de nossa comunidade namorassem sadiamente, se relacionassem sadiamente, com os critérios da própria fé, que não é a negação do ser humano, que se beijem, se abracem, porque faz parte da afetividade, mas que sejam santos, que façam as coisas de maneira santa, ao seu tempo, à sua hora, e que não tenham medo de romper relacionamentos para começar outros, porque é tempo de escolha, é tempo de construção. Muitos comentários aqui na live a respeito desse tema, deixa o pessoal curioso, alguns com algumas perguntas. Nós vamos trazer todas as perguntas no final, mas desde já vale o agradecimento da a participação de todos aqui, muitos irmãos falando tempo de namoro, tempo de casamento, quando é que começou. Muito obrigado pela participação de todos. Mas vamos seguir em frente. As perguntas a gente vai trazer no final. Pode preparar a sua pergunta aí sobre namoro, sobre relacionamento, que nós vamos apresentar aqui. Na sequência disso, no capítulo 14 ainda, aqui do livro de Juízes, no versículo 3, existe algo que a gente não pode deixar passar batido. A palavra vai falar que os pais de Sansão alertaram Sansão. Eles vão dizer assim, ó: será que não há mulher entre as moças de tua parentela ou em todo o teu povo para que vás casar entre esses filisteus incircuncisos? E eu quero aproveitar esse gancho dessa fala para a gente entrar na questão da família. A importância do jovem ouvir os seus pais, principalmente quando os pais têm uma mentalidade cristã. Gostaria que você pudesse comentar a respeito disso. O jovem e o seu relacionamento com a família. Até porque é muito comum nós encontrarmos jovens completamente destruídos no seu relacionamento com os pais, e isso é muitas vezes até um bloqueio para o relacionamento com Deus. É interessante, esse versículo, ele mostra duas coisas, né? Ele confirma aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Será que não há entre nós pessoas que possam se relacionar conosco e construir um futuro juntos? Tem que ser fora da comunidade, tem que ser fora da comunidade de fé, tem que ser... Quando eu falo comunidade, não estou falando da javenice, estou falando comunidade de igreja, pessoas de vida de igreja, pessoas que têm uma vida de fidelidade a Deus. É isso que eu estou falando. Então, por que não, né? Agora, esse versículo fala duas coisas. Primeiro, Sansão era desobediente aos pais. Ele desobedece seus pais. Os pais que estão ali no papel da educação de fé, questionam o seu posicionamento e ele desobedece. Gente, é o primeiro mandamento que se refere à nossa vida. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro, a responsabilidade da adoração e do dia santo do Senhor. E o quarto mandamento, honrar pai e mãe. O primeiro mandamento, que se refere ao relacionamento humano, que os três primeiros se referem ao relacionamento com Deus, o primeiro mandamento que se refere aos relacionamentos humanos é a obediência aos pais, honrar pai e mãe. O pai e a mãe estão na nossa vida para nos ajudar a vivê-la conforme a vontade de Deus. Aí nós vemos o primeiro grande problema. Sansão tem um espírito de desobediência. Esse espírito de desobediência se reflete na desobediência aos pais. Esse é o primeiro passo para sair da vida do espírito. Nós sabemos que foi pela desobediência que entrou o pecado no mundo. Então, quando nós não somos obedientes aos nossos pais, na realidade nós estamos abrindo, escancarando uma porteira para que outras desobediências entrem aí. Porque a obediência aos nossos pais é uma obediência bastante característica, é bem pontual, é sobre aquilo e aquilo e ponto final. É claro que nós temos alguns pais que não são preparados para se fazer obedecer. Temos alguns pais que causam mais problemas aos filhos do que qualquer outra coisa. Isso é verdade também, nós temos que considerar. Mas a obediência aos pais faz parte da nossa educação cristã. E do outro lado, nós vemos aí os pais de Sansão que não foram capazes de corrigir Sansão no seu erro.
e não foram capazes de falar, não, Sansão, não vou fazer isso que você pede. Não foram firmes, né? Foram firmes. É o que é um problema hoje também, né? Nós temos essa questão de que você não pode contrariar o filho, ele tem que fazer tudo aquilo que ele quer, ele não pode ficar magoado, senão ele vai ficar traumado, como a gente costuma dizer, traumatizado mais tarde. Então fica criando pessoas sem a têmpera, sem o caráter, sem a firmeza, porque nunca foram confrontados, nunca foram, vamos falar assim, negado alguma coisa. Isso muitas vezes porque na infância esse pai teve dificuldades e não quer que o filho passe pelas dificuldades que passou, e aí acaba não educando com a disciplina necessária. Porque os jovens, as crianças, os jovens precisam de uma disciplina para formar o seu caráter. Então aí nós vemos duas coisas. Nós vemos um Sansão desobediente que fica atendendo às suas paixões, e essas suas paixões não levam em consideração a sua condição religiosa, nem a sua condição de ser o povo de Deus. O que vale é o que ele quer, não interessa outras oportunidades, outras questões, é aquilo que ele quer. Portanto, é um sujeito que vive governado por suas paixões, e porque ele se deixa governar por suas paixões, é desobediente aos pais. E sendo assim, as coisas já começam a desandar. E, por outro lado, a necessidade de uma firmeza na educação, que hoje em dia nós temos que ter. Não se trata de espancar os filhos, de castigar os filhos, de judiar os filhos, não. Mas se trata de ter uma postura. Não, não. E algumas vezes temos que falar não. A gente vê algumas crianças aí de 8 anos, 9 anos, 10 anos mandando os pais com celulares que quase ninguém tem, que tem. Que isso? Que isso? Peraí, não é bem assim não. E se nós não formos firmes com nossa juventude, com nossos filhos, nós vamos acabar criando problemas mais tarde. Perfeito. Nós entramos, então, em três grandes pontos que nós podemos comentar aqui a respeito do afastamento de Sansão. Nós falamos de relacionamentos de uma forma em geral, nós devemos ter laços próximos com aqueles que têm uma mentalidade cristã. Trouxemos para a juventude e para casais de uma forma geral a necessidade de construir um relacionamento de namoro e casamento também com pessoas que têm uma mentalidade em Deus, e trouxemos um ponto fundamental que é a questão da obediência aliada à família, a obediência a Deus sobre todas as coisas que nos afasta dele, é o princípio do pecado, a desobediência, e a questão da família. E agora, de uma forma curiosa, a partir do versículo 6, é como se o texto nos indicasse que Sansão, ele deu passos contrários à sua vida de santidade, se afastou de Deus, se afastou da sua vida espiritual, mas ainda ele não perdeu totalmente a sua vida, tanto a sua vida espiritual, tanto que no versículo 6, a palavra vai nos dizer que, de novo, ele se abre à ação de Deus, se abre ao Espírito Santo, e ele vai matar um leão. Um leão que é uma figura muito representativa na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura vai dizer que o diabo, ele anda ao derredor de nós como um leão que ruge, ou seja, ele venceu um inimigo. Mas logo em seguida, logo após ter dado essa, vamos dizer, essa melhorada na sua vida espiritual, esse ânimo já mostra que ele cai de novo. O que acontece? Assim que ele mata esse leão, na volta pelo seu caminho, ele vai e se alimenta com o mel que estava na carcaça do leão morto. Aqui existe algo importante, tá, para a gente entender. Comenta para nós a questão da impureza do animal morto na Sagrada Escritura, para a gente entrar na pergunta, por favor. O problema é que Sansão ele não estava disposto a viver as regras e as leis que foram estabelecidas para o povo judeu. Ele ultrapassa isso, ele se coloca acima da própria aliança com algumas atitudes. Na realidade, ele passa a julgar Deus com as suas atitudes, achando que ele pode fazer algo melhor. Na lei judaica, se tornava impuro todo aquele que tocasse um cadáver. É claro que existe aí duas coisas. Existe a questão do sanitarismo, que a religião dos judeus também era um elemento para criar hábitos higiênicos necessários para a sobrevivência do povo,
Existe também uma questão da disciplina espiritual. Então, aquele que tocasse um cadáver, fosse de animal ou de pessoas, se tornava impura, ou seja, não podia se aproximar do sagrado, à exceção daqueles que eram encarregados de enterrar os defuntos, aqueles os mortos, que era um serviço estabelecido dentro da comunidade. E Sansão, ele se aproxima de um cadáver, toca o cadáver, e não só toca o cadáver, se alimenta do que o cadáver produziu. Portanto, ele se alimenta da morte, ele não se alimenta da vida, ele se alimenta da morte, daquilo que a morte gerou. E aquilo que a morte gerou é doce, é mel, e isso faz com que Sansão se satisfaça. Então ele desobedece à lei, se aproxima de um cadáver, se torna impuro e mais ainda, ele se alimenta de algo que nasce daquela morte, daquele cadáver. Portanto, ele se coloca numa posição, em relação aos costumes e à lei judaica, numa posição completamente vulnerável. E exatamente essas pequenas coisas é que vão corroendo a santidade, a fidelidade do Sansão. Ele vai fazendo concessões nos seus relacionamentos, nas suas atitudes em relação à fidelidade da lei e acaba chegando aonde chegou. Então, nós entramos num ponto também crucial para a vida espiritual nossa, que é a questão das impurezas. Esse é o nosso tópico, essa é a nossa questão. Por isso, a pergunta nossa: o que é realmente algo impuro? Visto que não se tratava de um mel qualquer, mas um mel contaminado. E quais são, então, as principais impurezas vividas pelo jovem hoje? Primeiro, o que é a impureza de um modo geral, e depois tratar quais são as principais impurezas que nós jovens devemos combater nos dias de hoje. A impureza, de um modo geral, são aquelas coisas que nos afastam de Deus, as coisas que nos tornam impuros, ou seja, sem o acesso à graça, sem o acesso ao sagrado, as coisas que nos separam de Deus. A principal impureza é o pecado, é uma coisa muito clara isso daí. Então, a impureza é aquilo que nos afasta de Deus, é aquilo que conscientemente eu realizo, sabendo que me afasta de Deus. Isso é uma impureza, e o pecado é a maior delas. É claro que existem hoje em dia diversas impurezas que rodeiam os jovens. Eu penso que cada idade tem a sua lista de impurezas. Cada idade tem a sua, porque todos nós somos tentados em nossas paixões. Então, as impurezas, essas tentações, vêm pelos nossos sentidos. Quais são os sentidos mais aflorados na juventude, no período da juventude? Então, você tem a questão do orgulho, a questão da vaidade, a questão da sexualidade, a questão da intelectualidade. Então, são coisas das nossas paixões e que, se não forem ordenadas pela graça, acabam se tornando impurezas. Por exemplo, a questão da sexualidade, que o pecado da impureza no colégio interno. Você cometeu alguma impureza? Quando o padre falava isso, ele estava perguntando a respeito da masturbação. Então, era a impureza do sexo, a questão do pecado da castidade. Então, a juventude não é só essa questão, mas é a questão hoje em dia dessa sensualidade que está presente nos costumes, nas roupas, nas conversas, na pornografia implícita e explícita. Então, essa é uma questão. Nós temos que tratar de uma maneira equilibrada a sexualidade dos jovens. Nós não queremos pessoas amorfas, andrógenas. Não. Mas nós temos que colocar a sexualidade em seu lugar. Ela não pode ser uma coisa que nos domine, uma paixão que nos domina. E hoje em dia, essa questão da sexualidade do sexo é uma questão terrível, né? Porque você já não fala mais em namorar, você já fala em transar. Você saiu, primeira noite, primeira saída, primeira conversa, já estão na cama. Já muitos jovens vivem como marido e mulher, ainda são jovens, né? E ainda tem projeto de vida, e muitos dentro de nossas comunidades. Porque a cultura que existe por trás disso daí é que isso é válido, né? A revolução sexual que acontece nos anos 60, que isso é válido, que isso... Então, essa é uma primeira questão.
né? A questão da paixão da sexualidade, do viver de maneira casta, né? E que é uma conquista grande e importante para os jovens que querem disciplinar sua vida em razão da santidade. Então, tá aí. E qual que é o fruto dessa impureza? Qual que é o fruto doce dessa impureza? Aí você vê a falta de perseverança, o afastamento da vida cristã, o afastamento da comunidade. Isso, a gente vê o resultado. Outra coisa também é esse intelectualismo, a racionalidade, né? O jovem também tem muito disso, que é que as coisas sejam todas explicadas, compreensíveis, e a dificuldade de entender o mistério. Então, essa tentação do intelectualismo racional acaba se tornando também algo que afasta o jovem de Deus, afasta o jovem da vida santa. Então, nós temos que saber que temos que temos que usar a inteligência deve ser usada para nos aproximar de Deus e não para nos levar para longe de lá. Existe também a questão do entretenimento, da festa, aí tomar cerveja ou não, beber álcool ou não. Não é impureza você beber um copo de álcool, um copo de cerveja, mas copo de álcool não, né? Mata, né? Mas um copo de cerveja não é o problema. Mas se viver para isso, se viver só disso, se viver só em torno disso, da bebedeira, da festa, da farra, isso também nos afasta de Deus. É um fruto doce, mas que nos afasta de Deus. Então, cada idade, cada período tem as suas impurezas. O que eu fico muito preocupado é que, algumas vezes, só se concentra num problema. E o problema é a questão da sexualidade. O problema é também da sexualidade, mas é também da vaidade, do orgulho, da falta de perseverança, de outras tentações que são próprias da juventude e outras tentações que são próprias da idade adulta e outras tentações que são próprias da idade mais madura. E aí também existem as impurezas ligadas a essas tentações. Para a juventude, eu vejo essa a própria sede de viver e que, se não é devidamente controlada, ordenada, disciplinada, formada, pode levar o jovem para longe, precocemente para longe de Deus. Então, tá, antes da gente passar para a próxima pergunta, me ocorre algo que acho que é importante comentar. Você nos diz que existem tentações, impurezas que são mais comuns, mais acentuadas em cada etapa da vida, própria de cada tempo, como você citou muito bem, algumas da juventude, mas nós não podemos tratar isso com uma naturalidade, como se ao fim dessa etapa essas tentações vão desaparecer e acabam naturalmente. Não é essa a nossa visão, correto? Não é mesmo, não. Aliás, elas tendem a piorar, viu? Elas tendem a piorar, porque você vai amadurecendo, as coisas vão ficando mais concretizadas. Então, se você não cuida delas no começo, e depois fica problemático, né? Aí você tem alguns velhos que não cuidaram de sua sexualidade na juventude, acabam aí tomando remédios, as famosas pílulazinhas azuis, para poder continuar como um jovem, e acabam morrendo de infarto na cama. Então, as situações não tendem a se resolver com a idade, não. São próprias da idade, mas isso não quer dizer que nós temos que aceitar que nós temos. Não, nós temos que entender que existem. E nós temos que entender que é próprio dessas situações, mas que devem ser devidamente corrigidas, educadas, formadas. E para isso a comunidade, a formação, a oração, a penitência, o arrependimento dos pecados, a prática sacramental, sobretudo da confissão, os exercícios espirituais, a sese, que são todos elementos que nós temos que ter em nossa vida espiritual para fazer frente a essas tentações impuras, porque são tentações impuras. É o mel, né, que Sansão viu brotar do cadáver do leão. O mel é doce, bonito, viçoso, e ele acaba caindo nessa armadilha e de se tornar impuro pelo contato com o cadáver. E é isso que acontece na nossa vida. As tentações, elas não são feias, elas são bonitas, que nos levam aos pecados. Então, nós temos que sermos espertos.
Mas não é que acaba, não, pelo amor de Deus. Nós vamos brigar com as nossas paixões até o último momento. E diz um diretor espiritual nosso, o padre João Veim, que o orgulho morre 2 minutos depois de nossa morte. Então, muito lascado, né? Mas aproveitando o gancho dessa resposta, nós já vamos entrando no outro ponto. O pessoal já fica atento, já vi que muitas perguntas boas estão surgindo. Já já nós vamos encerrando aqui e aí nós passamos para as perguntas. Mas o versículo 12 do texto, Sansão, ele vai, a partir do versículo 12, Sansão vai propor ao povo inimigo um enigma a partir da sua impureza. Isso é muito interessante. O que nos indica, entre outras coisas, que Sansão ele não se arrependeu do seu pecado, embora soubesse que aquilo é pecado, muito pelo contrário, ele leva isso adiante. E eu gostaria que nós pudéssemos tocar nessa dimensão. A importância de refletir os nossos pecados, de chorar os nossos pecados, como Pedro chorou, de querer eliminá-los. Gostaria que você pudesse comentar isso para nós, porque isso é também uma grande queda na vida de Sansão, ele não se arrepende. É verdade. Aliás, não só não se arrepende, mas envolve seus pais também, né? Porque ele dá mel para o pai e para a mãe. Quer dizer, além de cometer o pecado, ele também leva o pecado para dentro de sua família, né? Corrompendo ou tornando impuro, embora não soubesse, tornando impuro os seus próprios pais. Então, quando uma pessoa vive no pecado sem arrependimento, ela tenta fazer com que todas as pessoas participem daquela desgraça ou daquele pecado, porque assim ele se sente justificado. Né? Tá todo mundo igual, todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo faz isso daí, então também vou fazer, todo mundo faz, então estamos justificados. Sansão, ele tem duas coisas nesse texto que eu acho interessante, nesse versículo que você cita. Primeiro, ele tenta fazer um enigma para os seus inimigos, no sentido de querer dobrar seus inimigos com as próprias ferramentas dos seus inimigos. Gente, nós não vamos convencer o mundo com as coisas do mundo. Nós vamos convencer o mundo com as coisas de Deus. Então, se nós temos que pregar alguma coisa, tem que ser o evangelho e não outra coisa. Não adianta você querer vir com um discurso mundano, com um discurso do mundo, com um discurso puramente social, para levar um evangelho que é espiritual, né? As consequências sociais do evangelho são consequências, não são o conteúdo. Então, essa atitude de Sansão, de querer ser esperto e conduzir aqueles seus inimigos através de um estratagema, de uma esperteza humana, não se aplica no nosso caso. Né? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, nós temos que ver que há necessidade do arrependimento. Quando Pedro prega o evangelho no dia de Pentecostes, e aquela multidão que estava ali na frente do cenáculo sente o coração arrependido, sente o coração tocado e desejam aquela bênção que eles veem na vida dos apóstolos no cenáculo, e perguntam o que devem fazer, Pedro coloca claramente qual que é a atitude fundamental do cristão: arrependimento. Não existe vida nova sem arrependimento. Não existe vida no Espírito sem arrependimento. Não se inaugura uma vida nova, uma vida de santidade sem arrependimento. O arrependimento é fundamental. É a primeira coisa que Jesus Cristo pregou. Quando Jesus Cristo começou a pregar o Evangelho, a primeira coisa que ele fala é arrependei-vos. É traduzido em algumas Sagradas Escrituras, em algumas traduções da Bíblia, por convertei-vos. Mas o original é arrependei-vos. Arrependei-vos. Esse é o brado dos profetas do Velho Testamento. Arrependei-vos. Não existe vida nova, não existe santidade, não existe caminho cristão se não houver arrependimento sincero, radical, doído dos pecados. Porque se nós não nos arrependemos dos pecados, nós vamos cair neles novamente. Porque o arrependimento, na realidade, é morrer, fazer morrer o pecado, como diz São Paulo na sua carta aos Romanos, mortificar o pecado, fazer morrer o pecado. Isso só acontece pelo arrependimento. E isso falta muito hoje. Hoje falta muito.
Não, é a situação, é o contexto, eu não esperava, foi e tal, mas não existe um verdadeiro arrependimento. E porque não existe um verdadeiro arrependimento, a graça fica pela metade, se podemos dizer assim, as coisas continuam acontecendo e vão acontecer cada vez pior. Portanto, arrependimento é fundamental. Nossa vida cristã começa com arrependimento. O batismo no Espírito Santo, a exigência do batismo no Espírito Santo é o arrependimento. O arrependimento dos pecados, o arrependimento de ter ofendido a Deus, o arrependimento de ter saído fora do caminho de Deus, porque é injusto com Deus, porque não é isso que Deus pretende para nós. Então, sem arrependimento não existe vida cristã. Perfeito. Tá. Ainda a respeito do arrependimento, tem muita gente que acaba nos perguntando e questionando o que é o arrependimento. Basta eu me ajoelhar e chorar diante de Deus. Vale frisar que o arrependimento também não é apenas uma emoção, ele pode estar cercado de emoção, mas é uma intenção reta no abandono da vida velha. Sim. Existem duas coisas no arrependimento. Primeiro, reconhecer que errou, né? Reconhecer o erro, reconhecer esse pecador. É interessante que esse é o primeiro conhecimento que o Espírito Santo nos dá. Eu gosto muito daquela passagem de Pedro, da pesca milagrosa, quando Jesus Cristo convida Pedro para ser pescador de homens. Quando ele pesca, ele se ajoelha nos pés de Jesus Cristo e fala: afastai-vos de mim, porque sou pecador. A primeira coisa que Pedro toma consciência de sua vida, que ele é pecador. Eu, se fosse São Pedro, eu não ia falar isso. Eu ia falar: não se afaste de mim, porque eu sou pecador. Não se afaste, né? Em vez de se afastar. Mas a primeira coisa é reconhecer esse pecador. Somos pecadores. E por isso o nosso coração deve doer. Porque o pecado ofende a Deus. Um Deus bom, um Deus que nos ama, um Deus que só quer o nosso bem, que não merece essa injustiça, que morreu por nós na cruz, que derramou seu sangue, que assumiu a nossa humanidade e morreu no nosso lugar. Então, eu tenho que ter consciência de que ofendi a Deus e me arrepender significa ter, primeiramente, essa consciência. Segundo aspecto do arrependimento é a reparação e o desejo de não pecar mais, a reta intenção de não pecar mais. Isso é a reparação, significa não vou viver mais assim, vou viver de outro jeito e tomar o propósito de viver desse outro jeito. Então, a reparação e propósito, isso faz parte do arrependimento. Reconheço, peço perdão e me comprometo não realizar mais isso, matar isso em minha vida. Então, não é simplesmente se ajoelhar e chorar, não. É se ajoelhar, chorar e falar assim: Senhor, com tua graça, eu não quero mais isso na minha vida. Sinceramente. Isso tudo tem que ser sincero, não é uma coisa emocional, não é uma coisa... Pode até levar ao choro, mas não é uma emocional. É uma decisão, é fruto de nossa vontade, de nossa convicção interior. Aproveitando isso, já no nosso penúltimo ponto da conversa, e vamos entrar com as perguntas, o texto vai nos mostrar em seguida também a continuação do pecado de Sansão. O texto vai nos mostrar que os inimigos, eles não sabiam matar a charada de Sansão, mas então eles vão se organizar e vão pedir que a mulher de Sansão fizesse uma chantagem, chantageasse ele, e assim ela vai aos pouquinhos, dia após dia, chantageando ele emocionalmente, até que ela consegue arrancar dele a resposta para a sua charada, mostrando a sua vergonha, deixando ele humilhado. Então, mais uma vez, nós voltamos a um ponto fraco de Sansão, que é a questão dos relacionamentos. Uma vida ainda muito firmada nos sentidos. Nós voltamos naquele problema. Ele não matou o mal pela raiz, ele deixa o mal crescer, então a ferida está aberta, por mais que ele tente esconder aquela ferida, mais cedo ou mais tarde ele volta. Por isso, a pergunta, a partir daquilo que até já foi comentado, mas nós vamos ampliar, é o seguinte: como é que nós podemos purificar os sentidos e matar de vez o mal pela raiz?
nós já vimos que uma primeira coisa é o arrependimento, mas aliada ao arrependimento, quais outras práticas espirituais para arrancar o mal pela raiz, extirpar o mal de vez? Pois é, o texto é bem interessante porque fala que ela chorou 7 dias no ombro dele. Gente de Deus, olha, é muita coisa, Era né? melindrosa, né? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Nós temos que entender que essa mulher, Tamar, que é a primeira mulher de Sansão, ela é a figura do tentador. O diabo nos tenta, e nos tenta sistematicamente até a exaustão. Portanto, quem está no caminho da santidade, não pode achar que não vai ser tentado à exaustão. Ele tem que suar sangue, porque o diabo ele vai tentar muito mais do que 7 dias e 7 noites chorando no nosso ombro. Ele vai querer nos demover de nossos propósitos a todo e qualquer preço para que a gente caia na sua armadilha. Então, nós temos que perceber muito isso, muito isso. Como vencer a tentação? Ou como fugir dessas situações, como você perguntou? Claro, o arrependimento tem a questão da reparação e do bom propósito. O que é o bom propósito? Não pecar mais. Como fazer isso? Ascese, disciplina espiritual, vida sacramental, leitura da Sagrada Escritura, vida de oração, vida de comunidade, vida de missão. É aquilo que são os elementos da vida no Espírito. Então, como se afastar ou como se fortalecer contra essas tentações, essas impurezas? É isso aí, é a vida ascética, a vida disciplinada no Espírito, a vida espiritual, voltar-se sinceramente para Deus. Matar o pecado e voltar-se para Deus. E como nós voltamos para Deus? Fazendo com que a nossa vida se incline em direção à vontade de Deus. Então, jejum, penitência, oração, vigília, estudo, vida de comunidade, missão, esses são os elementos. E não existem outros, não. Mas isso parte do momento que você decide. Bom, me arrependo porque sou pecador, não quero mais pecar, então começo a viver a vida de reparação. Ou seja, viver a vida cristã de maneira radical e praticar as obras de piedade. Excelente, muito obrigado. E entramos dessa forma no último ponto. Nós não vamos hoje encerrar a história de Sansão, a ideia nossa é completar ela na próxima live, Cristificar, mas o ponto final do texto que nos salta aos olhos para que a gente não termine assim apenas de uma forma melancólica essa descida espiritual de Sansão, nós vamos trazer um último episódio que, eu repito, não é o fim da história de Sansão, mas nós vamos encerrar com esse episódio. O texto vai nos dizer que Sansão ele é tomado, então, pelo Espírito Santo e agora ele vai atacar os inimigos. Nós podemos dizer que ele vai, então, de um certo modo, retomar a luta contra o pecado e paga o preço da sua charada. Ele, então, decide se afastar da sua mulher e o texto, assim, nos mostra, então, que existe uma certa retomada espiritual. E isso nos traz para o nosso comentário, para a nossa pergunta. Ele vai, então, até a terra do inimigo, onde morava sua mulher, pega 300 raposas, pega tochas, junta as raposas em pares, coloca uma tocha no meio de cada par de raposa e até fogo. E solta a raposa nos trigais e tudo é incendiado. É claro que nós não estamos fazendo aqui uma leitura literal do texto, mas buscando um sentido espiritual para nós. Esse atear fogo que Sansão faz após a sua retomada espiritual é muito significativo para nós cristãos, pois o fogo ele é símbolo do Espírito Santo. Sansão, então, ele vai incendiar o território inimigo, ele vai lutar de novo contra o inimigo, ou seja, nós podemos dizer que ele vai promover um novo Pentecostes. Tata, comente a respeito disso, de como incendiar o mundo com o fogo do Espírito Santo, a importância da evangelização na nossa retomada de vida espiritual.
O Prado Flores, ele tem um comentário muito interessante sobre isso. Na época do movimento Evangelização 2000, esse era um ensino fantástico, né? Acender fogo no rabo das raposas e soltar no mundo para colocar fogo no mundo. Essa é a intenção realmente. A leitura espiritual desse texto é isso mesmo. Uma vez incendiado pelo Espírito, devemos sair para incendiar o mundo com o fogo do Espírito. Esse fogo é aceso em nós pelo Pentecoste pessoal de cada um. Que, aliás, nós estamos chegando no dia de Pentecostes, né? Daqui a pouco nós estamos celebrando a festa de Pentecostes. E é exatamente isso. Esse fogo que é aceso em nós pelo Espírito Santo deve se espalhar no mundo inteiro. Aliás, a primeira pregação da experiência de oração do padre Haroldo era exatamente isso: incendiar o mundo, fazer um incêndio do mundo, incendiar o mundo. E tomar esse texto como uma referência inicial. Ele queria exatamente acender o fogo do Espírito para que o Evangelho seja espalhado por todo o mundo. Sansão dá uma estratégia, né? Como ele não poderia sozinho acabar com o campo de tribos dos filisteus, o que ele faz? Ele associa algumas raposas e lança essas raposas pelo mundo. É o que o Senhor Jesus Cristo quer fazer conosco, nos ajuntar, e 2 a 2, e de 2 a 2, nos ajuntar 2 a 2, acender o fogo do Espírito em nós e nos soltar para o mundo, para que a gente toque fogo no mundo, o fogo do Espírito, o fogo do amor de Deus, que renovará a face da terra. E ainda tem por trás a importância da luta contra o pecado, porque ao invés de nós ficarmos na nossa casa, fechados, chorando nos pecados que nós caímos muitas vezes, não, vai para a missão, porque ali na missão você bebe da graça, o Senhor te dá força e não perdeu tempo ouvindo a tentação. Isso é um dos elementos de perseverança, né? O arrependimento, a reparação, o propósito e a reparação implica na vida missionária. A fé cresce na medida que você dá a fé. Portanto, esse negócio de ficar deprimido e agarrado com o pinico debaixo da cama porque cometeu um erro, não. Você arrepende, sinceramente, toma um propósito de fazer mais e pé na estrada. Então, vamos pregar o evangelho, vamos anunciar o evangelho. Isso fortalece nossas convicções. O pecado não pode ser desculpa para a gente não sair de missão. De maneira nenhuma, a missão é um dos fatores, se não um dos fatores principais para a perseverança e para a vida de santidade. Ótimo, assim nós vamos encerrando esse comentário para abrir agora para a sua participação, a juventude, o pessoal que está participando juntos, os inúmeros casais que deram testemunho de tempo, de vida, também tragam as suas perguntas que nós vamos trazer aqui. Mas enquanto você vai escrevendo sua pergunta, eu aproveito para fazer 2 convites. O primeiro, no final da live, nós vamos pedir essa graça de Deus, que Deus incendeie o nosso coração e que nós possamos, nesses dias de pandemia, ser também um tempo de abastecimento espiritual, e quando isso acabar, a gente vai com tudo para cima, como fez Sansão, colocando fogo nas raposas e incendiando o mundo. E além disso, eu trago aqui para vocês um convite. Como o Tatá já nos disse, nós estamos às vésperas de Pentecostes e a comunidade Javenice está organizando a novena de Pentecostes. Nós não vamos ter a possibilidade de nos aglomerar para fazer essa novena, como nós fazíamos sempre, mas nós vamos ter aqui as reflexões pelos canais da comunidade, pelo YouTube, pelo site da comunidade. Nós vamos trazer todos os dias da novena uma reflexão para você rezar junto com a sua família, com o seu pequeno grupo aí na sua casa. Então, fique atento conosco. Vamos fazer para valer essa novena de Pentecostes, porque o Senhor tem algo novo para nós. A partir de nós, o Senhor vai mudar o mundo. Quer comentar algo a respeito disso, Tata? É verdade. Pentecostes para nós é o marco, é o início da evangelização do mundo. E se dá em Pentecostes exatamente isso que aconteceu com Sansão. Nós estamos loucos para acabar essa pandemia e a flexibilização das reuniões. Eu acho que vai haver uma disputa muito grande por missão, viu? Eu acho que nós vamos ter mais missionário do que missão, porque está todo mundo com sede de sair na rua, de pregar, de ajuntar, de fazer grupo. Vai ser divertido. Vai ser divertido. Agora vai sobrar missionário. Vai sobrar missionário. Deixa eu trazendo as perguntas aqui.
O pessoal já está perguntando aí como é que vai funcionar o dia de Pentecostes, tá? Comenta para a gente, por favor. Então, o dia de Pentecostes nós vamos fazer uma transmissão lá da casa de oração. Vamos ter um momento de oração com algumas pessoas, né? Poucas, nós não podemos ajuntar muita gente, uns 3 ou 4, como as lives ou como o que estão acostumados a fazer. Depois vai ter uma breve pregação e depois um outro momento de louvor e uma transmissão da missa via internet. Então, deve ser entre 9 horas de domingo de Pentecostes até 11, 11 e pouquinho, nós terminamos o Pentecostes, que vai ser transmitido lá da casa de oração. Então, vamos ter um pequeno grupo lá, um grupo realmente restrito, porque nós estamos na obediência de nosso bispo, um grupo restrito, para poder celebrar a missa e a pregação em um momento de oração, para não deixar passar em branco. E nós já gravamos a novena de Pentecostes, depois é só entrar nos nossos canais nos dias de Pentecostes. Já foi enviado para os coordenadores de grupo, de comunidades, a novena de Pentecostes, que está disponível também no nosso site, vai ficar disponível no nosso site a novena de Pentecostes. Perfeito. Vamos trazendo aqui já uma primeira pergunta do Jefferson Nunes. Ele diz o seguinte: como devemos organizar o nosso tempo nestes dias de isolamento para não sermos consumidos pela internet? Levando em conta que hoje em dia tudo é pela internet, notícias, missas, lives de oração e outras lives diversas. Como nos organizar para não fraquejar diante dos desejos como Sansão? Ô, Jefferson, a questão é exatamente disciplina. E se nós não tivermos convencidos e não tivermos uma norma interior de fazer as coisas certas, nós cairemos em várias tentações, em vários problemas. Nós temos que ter um horário de acordar, um horário de dormir, um horário de refeições, um horário de leitura, um horário de oração. Nós temos que organizar a nossa vida de uma forma disciplinar. Não podemos acordar a hora que a gente quer, não podemos dormir a hora que a gente quer, porque não está fazendo nada. E, não, temos que ser disciplinados. Como organizar? Fazer as coisas que nós estamos habituados a fazer. Criar as tarefas e realizar as tarefas naqueles momentos e naquela hora que é determinada. É uma questão de disciplina, é uma questão de treinamento, porque senão a gente cai mesmo. A segunda pergunta aqui que o Fábio nos traz então, o verdadeiro arrependimento somente acontece quando reconheço e me comprometo a não fazer de novo e mudar? Sim, Fábio. O verdadeiro arrependimento acontece somente quando reconhecemos que pecamos e nos comprometemos a não fazer de novo e não cair de novo e mudar a nossa vida. É isso mesmo. Você está correto. Não existe um arrependimento autêntico se não houver a intenção de retificar a vida, de mudar de vida e de viver conforme a vontade de Deus. O arrependimento implica nisso, implica em reconhecimento, implica em propósito, implica em reparação. São 3 coisas. Essas 3 coisas compõem o verdadeiro arrependimento. A Lu também participando conosco. Um abraço, Lu, que nos ajuda sempre, auxilia a juventude. Lu, a Lu pergunta o seguinte: a mulher tem o dom do convencimento, tanto para o bem quanto para o mal. O homem precisa saber escolher. Eva convenceu Adão a comer o fruto proibido. Maria nos convenceu que o amor e a esperança é a parte essencial da nossa vida. Quem é você como mulher? É a pergunta que ela traz para a nossa juventude, para o Tatá poder comentar a respeito do papel da mulher. Lu, é um problema, Lu, porque eu não vou fazer aqui os comentários que eu faço de vez em quando, brincando e provocando um pouco as mulheres, não, né? Porque o homem não fala o tanto que a mulher fala. Então, a mulher, por isso, ela tem esse dom do convencimento. Não é bem o dom do convencimento, é o dom de conseguir falar bastante, né? Então, isso é uma verdade. Mas como, né? De fato, todos nós somos um pouco tentadores e um pouco promotores da santidade. Eva e outras mulheres da Sagrada Escritura e também convenceram homens de cometer erros. E também algumas mulheres convenceram os homens a acertar
na vida espiritual, na vida conforme a vontade de Deus. Quem sou eu como mulher? Nós somos um pouco Maria, um pouco Marta, um pouco Eva e um pouco Maria. Nós algumas vezes acertamos e outras vezes, infelizmente, somos causa de queda para alguns. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós podemos influenciar a vida das pessoas. Teve alguns comentários que o pessoal trouxe aí, que está lá no começo aqui, e o sistema acaba não me dando acesso. Se você fez uma pergunta bem no comecinho da live, traz para mim agora no final, que você me facilita o serviço. Graças a Deus, são muitos comentários. Vamos adiantando aqui. A Érica aqui, minha esposa, um beijo para você, meu amor. Ela pergunta o seguinte: Tá, é necessário para um casal de namorados orar sempre juntos? É mais uma provocação. Orar, Eriquinha, Deus te abençoe. Orar sempre juntos. Orar, algumas vezes juntos. Né? Não deixar de rezar juntos, isso sim. Né? Agora, algumas falam assim, só rezo quando estou com a minha namorada. Não, a nossa vida de oração pessoal é a nossa vida de oração pessoal. Cada um de nós tem a nossa espiritualidade. Agora, sempre que possível rezar junto, sim, sempre que possível rezar junto. Aproveitando aqui, a Lu fez a provocação dela em duas etapas. Ela provocou a mulher, agora, para provocar os homens, ela trazia assim. E para completar, quem é você como homem? Aquele que deixa se convencer pelo pecado ou que luta contra ele? Pois é, esse é o homem e a mulher, né, de Deus. O homem e a mulher de Deus são aqueles que lutam contra o pecado e não se deixam convencer por ele. Essa é a vida espiritual, né? Nós lutamos contra esses espíritos espalhados nos ares e essa situação toda que nós estamos vivendo de vida espiritual. Então, é isso mesmo, não se deixar convencer, lutar contra o pecado. Esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus, claro. Nós somos homens e mulheres que lutam contra o pecado. Pergunta do Juan de Las Boas aqui, que tem se repetido entre alguns comentários, mais ou menos isso, é o seguinte: visto que nos foi falado sobre o relacionamento mais cedo, e tendo em mente uma sociedade, sobretudo uma juventude que tem uma visão muito limitada do verdadeiro sentido da castidade, atribuindo apenas a abstenção do ato sexual. Você poderia partilhar conosco sobre o verdadeiro sentido da castidade e qual a melhor forma de viver uma vida casta? Veja, a castidade ela é uma questão de valor, né? E, portanto, ela acontece primeiro no nosso interior, para depois acontecer no nosso exterior. Não é só uma questão da abstenção do ato sexual que nos faz castos, mas também os nossos pensamentos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós escutamos, em que nós nos deleitamos, porque é aí que está toda a questão da castidade. Porque não é só uma questão de deixar de fazer o ato, é uma questão de ter como valor interior a pureza, aquilo que é realmente da vontade de Deus para a nossa vida, com essa potencialidade que nós temos, que é o sexo para o prazer do marido e da mulher e para a procriação, conforme o catecismo nos ensina. Então, viver a castidade é viver esse valor de pureza, não é simplesmente a abstenção do ato, mas é também a abstenção de literatura, de música, de filmes, de sites, e conversas, piadas, e tudo aquilo que, na realidade, acaba colocando essa questão da sexualidade em evidência. E qual a melhor forma de viver uma vida casta? Fazendo o contrário dessas coisas todas. Bons filmes, boa literatura, boa companhia, ascese, sacrifício, e essas coisas que nós devemos ter em nossa vida. E isso que ajuda a gente, de tudo quanto é jeito, viver uma vida casta. Eu falo para você que é a grande tentação hoje, porque nós temos uma sociedade profundamente sexualizada, uma sociedade que apresenta em todos os setores isso, né? Já não, você não assiste um filme onde o mocinho não dorme com a mocinha, os dois não são casados.
Você não tem uma novela onde não aconteça a relação sexual entre dois que não são casados. E vai daí para frente. Séries de televisão, relacionamento de pessoas não são casadas. Músicas que só falam em transa e só falam isso. E nós escutamos isso nos nossos rádios. E vai daí para diante. Roupas indecentes, conversas e piadas indecentes. Isso tudo vai corroendo a firmeza interior, a fortaleza interior, e você acaba caindo nos vícios de um sexo sem castidade. A masturbação, a transa pela transa. Então, o problema é uma formação interior. Uma formação interior. É adquirir o valor e lutar para manter esse valor. E isso é através disso. Literatura, oração, companhia, vida de comunidade, isso daí. A tentação não vai desaparecer porque faz parte do nosso ser humano, mas ela pode ser vencida e existe graça para isso. O Juliano, o nosso irmão aqui, o Juliano Lamário, pergunta o seguinte: o arrependimento é uma condição para a ação do Espírito Santo ou a sua primeira consequência? Olha, quem nos dá o arrependimento é o Espírito Santo, e quando ele se arrepende, começa a agir. É o Espírito Santo é que faz tudo. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor, e se aplica isso também ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está no começo, no meio e no fim. É ele que nos faz nos arrepender, porque ele traz à nossa mente, ele nos convence a respeito do pecado, está lá no Evangelho de João, ele nos convence a respeito do pecado. Então, ao nos convencer a respeito do pecado, ele nos leva ao arrependimento. E ele nos dá a boa vontade, a sincera vontade de não pecar mais, que é o bom propósito. E ele, por sua vez, proporciona a nós atitudes e viabiliza atitudes que reparam o nosso pecado. Portanto, o Espírito Santo ele realiza. O que nós fazemos? Cooperamos com o Espírito Santo. Permitimos que o Espírito Santo realize isso em nossa vida. Então, ele está no começo, no meio e do fim. Ele não é só a condição, o arrependimento é causado por ele, é a condição da ação do Espírito Santo, e o arrependimento é consequência da ação do Espírito Santo em nossa vida. Ótimo. Pessoal, nós já estamos quase encerrando aqui, eu vou trazer mais 2 perguntas aqui para a gente poder rezar junto e descansar. O Leonardo, o Léo, pergunta para nós o seguinte: como vencer o racionalismo ou controlá-lo para viver uma vida espiritual? E como conciliar fé e razão? Oh, meu Deus do céu. Essa Esse resposta dilema. seria boa, essa pergunta seria boa ser feita para o Papa Emérito Bento XVI, né? Porque a vida toda dele foi marcada por essa questão de conciliar a fé e a razão e vencer o racionalismo, né? Nós não podemos deixar de ser racionais. Nós somos racionais, fomos criados assim e a nossa inteligência deve ser usada para o bem e para o conhecimento de Deus. Como conciliar a fé e a razão? Nós temos que ver que a razão não nos dá todas as respostas. A fé nos dá o sentido. A fé também não nos dá todas as respostas, mas ela nos dá o sentido de vida, que muitas vezes a razão não dá. A razão não é a dona de toda a sabedoria. A verdade é Jesus Cristo. Então, como conciliar uma vida espiritual e razão e fé? Oração. Bento XVI, respondendo a essa pergunta, diz que o caminho para se vencer o racionalismo, o caminho para ajustar a fé e a razão é a vida de oração. Não existe cristianismo sem oração. Não existe conciliação entre a razão e a fé sem a vida de oração. Na oração, nós nos dispomos a permitir que Deus mude o nosso coração. Na oração, nós nos dispomos que Deus ilumine a nossa inteligência. Então, como vencer o racionalismo? Uma vida de oração. Não existe um outro caminho. Dentro dessa questão da vida de oração, é claro que nós podemos ressaltar dentro da oração algo específico que acaba sendo um combate direto ao nosso racionalismo, que é o nosso louvor e a nossa adoração. Então, veja como discernimento, se nós observarmos isso, se nós estamos fugindo do louvor, da adoração, nós estamos caindo no extremo do racionalismo. E eu estou trazendo isso para provocar vocês, porque
no final da live, nós vamos trazer uma surpresa, que na semana que vem nós vamos ter uma participação de outro grande formador aqui junto com o Tatá, e ele sempre bate nessa tecla, a respeito da vida de oração, e sobretudo ele fala da oração em línguas. Ele fala muito isso, que se nós não quisermos viver um verdadeiro emburrecimento, mas quisermos buscar a vida eterna, reze em línguas e reze muito em línguas. A outra pergunta que nós vamos trazer, que tem se repetido bastante aqui nos comentários, o pessoal tem perguntado, Tatá, a Bruna nos pergunta o seguinte: qual a necessidade de um diretor espiritual no namoro? Oi, Bruna. Olha, diretor espiritual é aquele que nos ajuda na vida no espírito, aquele que nos ajuda no caminho de discernimento da nossa vida espiritual. Eu não vejo a necessidade de um diretor espiritual. Eu vejo um conselheiro, uma pessoa de maior experiência, que possa auxiliar o casal nos momentos de sua dificuldade. Mas eu não penso que um diretor espiritual no namoro seja uma necessidade. Ter uma pessoa de referência, um casal referencial, uma pessoa referencial que possa ajudar nos momentos difíceis do namoro, isso é bom, isso é prudente, isso é inteligente. Mas assim, ser necessário um diretor espiritual de namoro, não vejo, não. O diretor espiritual é uma figura importante na história da igreja e na prática da igreja, não tanto hoje, porque isso desapareceu um pouco, é aquele que nos auxilia num caminho espiritual, num discernimento espiritual e que nos acompanha. É muito mais um diretor espiritual individual do que de namoro. Então, de namoro eu acho não tão necessário, mas se alguém quiser se dispor a isso, eu acho difícil, inclusive, você ser diretor espiritual de namoro, porque o namoro é a fase de ajuste dos dois, né? Então as brigas são parte do dia a dia. Então não adianta botar o diretor espiritual no meio, não. Para a gente fechar, então, a última pergunta, nós vamos rezar. Aguarda aí, que eu também quero trazer para vocês quem é esse convidado especial que estará conosco na semana que vem. A gente finaliza também com a outra questão que o Léo trouxe, é o seguinte: em relação à modéstia, principalmente a feminina, como vemos tanto entre a juventude, qual é o limite entre a verdadeira modéstia e o exagero, tendo em vista os tempos em que vivemos? Leonardo, isso é uma questão muito complicada mesmo, né? Porque a modéstia, como o próprio nome diz, é uma vida recatada, né? Uma vida, né, mais interior, né? E muitas vezes essa juventude busca viver é quase um movimento que está surgindo entre os jovens, procura viver essa modéstia muito mais para ser uma coisa diferente do que realmente pelos valores que a modéstia com virtude nos traz. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas vivem uma radicalidade do evangelho, não é tanto pela radicalidade do evangelho, mas sim por parecer que é radical. Portanto, existe aqui uma vaidade, um orgulho grande. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, o exagero, o excesso, sempre é um sinal de que algo não está bem. Eu vejo com muito cuidado essa questão das meninas, sobretudo, que preferem algumas práticas de piedade mais tradicionalista, um pouco mais acanhadas ou mais recolhidas. Eu vejo com muito carinho isso, mas também tem essa mesma preocupação que você aponta. Qual é o limite e qual que é o exagero? Tudo aquilo que é exagero não é de Deus, não é de Deus. A santidade é sóbria. Ela escandaliza porque ela é radical e escandaliza aqueles que vivem no pecado, mas a santidade é sóbria. Perfeito. Meus irmãos, muito obrigado a participação de todos, mas eu quero convidar vocês para a gente rezar. Nós terminamos no último ponto aqui do texto, falando que Sansão redobrou as suas forças e foi para a missão. Pegou as raposas, atirou fogo nas raposas e incendiou todo o trigal. E isso se faz mediante a graça. O Senhor nos convida a recolher os nossos corações e
e nos incendiar. Vamos rezar juntos, jovens. Eu sei que todos aqui que estão participando conosco são jovens de caminhada, de comunidade, pessoas da igreja, outros chegaram aqui nessa live, não foi por acaso, foi Deus que te trouxe aqui para este momento. Tatá, por favor. Você vai falar do convidado depois da oração? Vamos falar já, então. Aí a gente reza à vontade, se esticar a reza, que o pessoal não se perca. Vai que alguns acabam levitando por meio da reza aí, né? Mas é o seguinte, se o mundo não acabar, se nenhum problema grave acontecer até lá, na sexta-feira que vem, nós devemos ter a presença do padre José Eduardo, que confirmou ontem conosco que estará presente aqui na live Cristificar. Nós vamos refletir a respeito de combate espiritual. Então, eu vou estar trazendo também as perguntas, interagindo com vocês, e nós teremos o Tatá e o padre Zé Eduardo fazendo essa conversa com a nossa juventude. Ontem é mais o padre Zé Eduardo que eu, porque a sabedoria está ali, né? Muito, pelo amor de Deus. Eu quero escutar o que ele quer falar, o que ele vai falar. Com certeza, nós vamos cutucar ele aqui e ver, para que ele traga, claro, o seu conhecimento, a sua espiritualidade para nós. Ele é muito bom, um homem muito bom, um padre muito bom, de fato. Vamos abaixar nossa cabeça e vamos rezar, né? Vamos pedir ao Senhor Deus, nosso Pai, que envie o Espírito Santo sobre nós. Nós estamos nos aproximando dos dias de Pentecostes, o dia que o Espírito será dado abundantemente sobre toda a carne, inaugurando o tempo novo, o tempo da evangelização, o tempo da igreja. Por isso nós queremos pedir, Senhor, nessa noite, que envie sobre nós seu Santo Espírito, que toque o nosso coração e ateie o nosso coração o fogo do seu amor, como nós rezamos, para que nesse fogo de amor possamos anunciar sua palavra para todo mundo, para que o mundo todo seja salvo por seu Filho. Batiza-nos com teu Derrama sobre nós o Espírito Santo, conforme prometestes. Derrama e toca o nosso coração, inundando todo o nosso ser, porque queremos ser vosso, queremos estar na sua presença, queremos ser dirigido, conduzido pelo seu Santo Espírito. Acenda em nós, Senhor, o seu fogo. Faça arder o nosso coração com teu amor. Faça-nos, Senhor, colocar na bela estrada para anunciar o seu evangelho. E pedimos, Senhor, nesse momento, por todos aqueles que sofrem com esse isolamento, com essa quarentena. Toque o coração daqueles que estão doentes, toque o coração daqueles que estão desesperados, daqueles que já não têm quase paciência para suportar esse isolamento como nós temos suportado. Atende, Senhor, os médicos, atende, Senhor, os enfermeiros, os agentes de saúde que estão se desdobrando para assistir os necessitados. Derrama seu Espírito Santo sobre todos eles, para que possam ser presença sua de carinho, de misericórdia, de amor na vida de tantos os necessitados desse tempo terrível que nós estamos vivendo. Derrama teu Santo Espírito, Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite. Nós desejamos sermos conduzidos pelo teu Santo Espírito. Bendito seja teu santo nome, Senhor. Glorificado. Bendito seja, Senhor. O Senhor vai visitando muitos jovens, porque a palavra arrependimento que nós refletimos caiu como uma bomba. O Senhor me mostrava alguns jovens que, até mesmo durante os dias da Semana Santa, se entristeciam demais por se achar indignos do Senhor e olhar para a escuridão do pecado e o quanto haviam negado o Senhor, mas o Senhor me mostrava exatamente a figura de Pedro chorando depois da sua negação e então Jesus depois indo ao encontro de Pedro com mais uma pesca e resgatando novamente Pedro. É o Senhor trazendo a graça do arrependimento e colocando cada um de nós de novo no seu caminho. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Queremos também entregar toda essa nossa live, nossa comunidade, e aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que estão em casa, entregar nas mãos de Nossa Senhora, aquela que soube falar sim, aquela que, ao contrário de Eva, sempre nos falou do seu Filho e nos conduz à fé. Rezamos uma Ave Maria.
Ave Maria, cheia de graça, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois Bendita vós, sois vós entre as mulheres. bendito Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tatá, muito obrigado mais uma vez, sua bênção. Manda um abração para a madrinha. Vamos apertar os Eduardo. Com certeza. Fica com Deus. Até mais. Juventude, saudade dos 6. Se Deus quiser, o acampamento nosso de setembro vai acontecer. Nós vamos fazer um baita barulho. Nós vamos derrubar aquela casa de oração no poder do Espírito Santo. Amém. 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 Seja assim.